aguardando o pessoal tá entrando. A pessoa vai dando um alô. Ó, o áudio tá ok, meu, do Fabrício, a imagem. Grande, Gabi. Sim. Tá ouvindo aí? Perfeito, tranquilo? Sim, tá tranquilo. Carla. Eu sou Jair. A Carla é uma colega minha. Carla é uma colega antiga lá da Unesp, de Rio Claro, que hoje fez mestrado, fez doutorado, está em Campinas. Entrou aí também o doutor Eduardo, que era do Hospital do Câncer, agora está no interior. Ele é um dos parceiros do projeto que a gente vai conversar aqui. E agradeço aí todo mundo. Eu tô tomando Aline café foi... na caneca do simpósio que a gente participou. A minha sogra entrou, cara. A minha sogra entrou. E aí então, complicou. Então pronto, o Rafa aí, Neto Strong, a professora Fabi. Dá um like aí se vocês gostaram do tema. Compartilha o aviãozinho para mais pessoas. Vamos trocar então uma informação aí. Bom, vamos falar então o Fabrício, né? Professor Fabrício, professor doutor Fabrício Voltarelli. Então ele é pesquisador, tem mestrado, doutorado, né? Pós-doc aí com a temática. E a gente está aí debutando hoje com o Fabrício aqui no Instagram, na live. Deu certo. Então é um tema muito bacana, é um tema que gera muita dúvida, né, para as pessoas com relação ao paciente oncológico, se pode treinar, se não pode treinar, protocolo de treinamento, enfim. Né, depois o Fabrício vai estar discorrendo um pouco mais sobre isso, que o paciente oncológico, na verdade, são vários tipos, né, de áreas aí que pode estar sendo atingida, que tem algumas limitações. Então, Fabrício, por favor, se apresente. Bom, vamos lá então. Adilson, primeiramente, estamos juntos aqui. E não foi combinado, né, Adilson? Não foi combinado. Mas, primeiramente, eu preciso tecer algumas palavras de agradecimento aqui ao Adilson. Na verdade, acho que todo mundo aqui de Cuiabá, da área da educação física, tem que agradecer ao Adilson pelo que ele faz pela área. Um cara que briga pelos direitos, principalmente pela inserção do profissional de educação física na área da saúde, que é mais ou menos o que a gente vai tentar conversar aqui hoje, né? Então, acredito que todo mundo que seja aqui de Cuiabá, ou que foi de Cuiabá e está morando fora hoje, entende qual é a importância do Adilson para a educação física aqui do nosso estado, e representando também a universidade, o grupo, em outros estados, aí conquistando prêmios, visibilidade, publicando artigos. Eu acho isso muito importante. Então, agradeço ao Adilson a oportunidade e lembrar também que ele é um dos culpados, entre aspas, por eu estar aqui no Instagram, né? Então, eu tenho que agradecer o Adilson, o Mohamed Shibana, que tomara que apareça por aqui também, que é bastante conhecido na nossa área também, trabalha com CrossFit. Eles sempre me disseram, assim como o Jonato, né? Sempre disse também que era importante, era um meio de divulgação que, não somente de fotos, mas do conteúdo que é feito dentro dos laboratórios, dentro do grupo de pesquisa. Então, nessa uma semana quase que eu estou com a conta, eu entendi bastante qual é a profundidade disso tudo e extremamente importante. Então, Adilson, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, eu sou educador físico, profissional de educação física. Eu fiz graduação, a minha graduação em bacharel, né, educação física, mestrado e doutorado, tudo praticamente na mesma área e na mesma universidade, né? Na Universidade Estadual Paulista, ela tem vários campos espalhados pelo interior de São Paulo, e eu estudei em Rio Claro. E desde sempre eu me interessei pelos efeitos do exercício físico relacionado à saúde, embora não tenha trabalhado com isso na minha iniciação. Mas a partir do mestrado, participando de vários projetos dentro do laboratório, inclusive com a Carla, que eu acabei de citar aqui, e outros colegas, a gente sempre investigou o efeito do exercício físico. Normalmente o nosso laboratório era em modelo animal, né, estudo pré-clínico. Mas modelo de desnutrição, que foi meu doutorado, modelo de obesidade, teve colegas que trabalharam com modelo de hipertensão, diabetes, que era muito forte lá no laboratório também, e sempre com resultados muito promissores. Então, e o câncer não era, isso estou falando basicamente 15 ou 20 anos, e o câncer, o que se sabia era que é uma doença que matava muito, e que assim como se pensava dos pacientes ou das pessoas que tinham infarto do miocárdio, ou eram hipertensos que não podiam fazer exercício, estavam fadados ao sedentarismo,
o câncer passou por isso também. E hoje a gente sabe que tanto para essas pessoas, né, diabéticos, hipertensos, ficar parado sem fazer nada é jogar contra o organismo, né? Você vai enfraquecendo o sistema como um todo. E parece que agora chegou a vez do câncer, né? Muito se diz, ou se disse, em relação à prevenção. Mas hoje, a gente é o tema aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Mas o exercício funcionando também como um tratamento. Embora, eu vou discorrer aqui, eu tenho contato com uma universidade neozelandesa, e eles têm feito trabalhos muito sérios lá, translacionais, inclusive, né, com animais, com seres humanos, e não acreditando piamente no efeito do exercício solo, né, de forma sozinho, mas como um adjuvante, um auxiliar aos outros tipos de tratamento, que não dá para ignorar, né, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal e etc. Então, basicamente é isso, e aí agora a gente pode transformar isso num bate-papo, agradecendo aqui o professor Arthur, que está presente também, que é aqui da FEF, grande parceiro, e uma pena que a gente tem 1 hora, eu falei com algumas pessoas hoje, mas a gente pode marcar umas lives para discorrer sobre o tema de forma mais aprofundada ao longo, porque agora vai ser uma normal isso, né? Um novo normal, como estou dizendo por aí, por conta dessa situação de calamidade, de pandemia. Até mesmo depois a gente vai estar colocando conteúdo para o canal do YouTube, né? Que dá para falar mais tempo, enfim, dá para dividir modos, a gente programa isso mais à frente. Mas bem que você falou nessa questão do exercício aí, né? Para a questão da saúde, não só como um tratamento, né? Um adjuvante de tratamento, mas a gente sabe também, bem sedimentado, já solidificado na literatura científica, que o exercício ele promove a saúde, né, e previne diversas doenças, especialmente doenças crônicas ali, né? Inclusive alguns tipos de câncer, há relato que se você fizer exercício, reduzir a própria questão da obesidade, ter um quadro inflamatório que, né, predispõe a ter algum tipo de câncer. Então, na verdade, o exercício ele acaba sendo até como prevenção até mesmo de câncer. Alguns tipos de câncer a gente pode se colocar dessa forma aí, né? Agora, quando você sabe hoje... Desculpa, eu atropelei. Mas não, pode falar, já pega o gancho para a gente não perder a linha. Não, porque senão depois eu vou esquecer disso. Há uns 5 anos, mais ou menos, o pessoal estava estudando o efeito só das adipocinas, mesmo produzido pelo tecido adiposo, como fator de ocorrência de câncer, para alguns tipos de câncer. Principalmente o câncer de próstata, né? Então, aquela gordura da região abdominal do homem, sendo um potencial causador aí do câncer de próstata. Mas o que se sabe hoje, que tem uma retroalimentação onde esses dois tecidos conversam. Se você tem o tecido adiposo aqui produzindo adipocina, ele sinaliza, se o tumor já estiver por ali, né? Ele sinaliza o tumor a produzir ainda mais para levar a proteólise ao músculo, e parece que esse pode ser um dos princípios, por exemplo, do início da sarcopenia e a evolução negativa disso para a caquexia, seja ela no início ou até mesmo por uma caquexia refratária, que é aquela que muitos nutricionistas, por exemplo, não conseguem recuperar. E até essa questão também, tem bastante pessoal da nutrição, né? Falhou agora o nome do canal, mas divulgando pra gente aí, dando apoio na divulgação também. Depois eu lembro, eu falo. Esse papel desse tratamento, vamos colocar como tratamento, né? O exercício com a questão nutricional é também importante, porque o exercício atua em algumas áreas, né, com citocinas, você falou aí, né? E ter uma citocina tem inflamatória, mas também tem citocinas anti-inflamatórias, aumenta enzimas também antioxidantes, que são interessantes para o sistema imunológico, todo o complexo também do sistema imunológico, o exercício acaba melhorando, e associado com o aspecto nutricional, isso tem um futuro muito promissor, né? Para a área como um todo, esse trabalho em conjunto ali. Então, tendo o exercício, o profissional da educação física, assim como o nutricionista, na linha de frente, né, que nós da área já sabemos, nós somos da linha de frente há muito tempo, mas ainda por questões políticas, né, públicas, não se tem ainda, né, essa dimensão da contribuição nossa para a saúde efetivamente. Inclusive, recentemente, se colocando que exercício é para embelezamento da saúde, né? Isso é absurdo. Mas assim, aí a Marisa está de olho. Isso é obrigatório. Então você tem que ter, nessa questão do câncer especificamente, dentro do que você vem produzindo aí, pesquisando, né, no modelo animal, né? E depois você pode fazer essa ponte para a questão do humano
E falar também um pouco do projeto, né, que acontece no Hospital do Câncer de Mato Grosso aqui, que você pode comentar para a gente aí. Sim. Eu queria só, antes disso, Adilson, se você me permite, uma informação que eu obtive ontem para o próximo triênio, né? Se a gente for pensar em... Porque nós estamos muito... Você olha a internet, olha a televisão, tudo é coronavírus, Covid-19, enfim. Mas para o próximo triênio, a estimativa, isso eu estava conversando com o Roberto, ele que me passou essa informação, ele é o doutorando aqui do projeto lá do Hospital do Câncer, dizendo que para o último triênio, né? O câncer é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. E se você for pegar pessoas que vêm a óbito abaixo de 70 anos, o câncer é uma das 4 doenças que leva essas pessoas à morte. E aí, se você for buscar mais lá atrás, você vai entender que essas pessoas, de alguma forma, levaram uma vida desregrada do ponto de vista alimentar, nutricional, ou em relação ao exercício físico, enfim. Lembrando, né, que eu lembro que quando eu entrei na faculdade, muito se colocava nas costas da genética. Né? Lógico, se você tiver uma mãe, um avô, um tio, alguém na família que tenha algum tipo de câncer, é óbvio que você tem que ficar um pouco esperto, né? E se cuidar. Mas a gente sabe que isso é por volta de 15%, o resto é ambiente, ou a junção dos dois, a epigenética. Então, são coisas que têm que ser levadas bastante em consideração em relação à ocorrência da doença e à progressão dela. Porque cada um vai responder de um jeito. As pessoas que estão aqui, eu não sei qual é a característica das pessoas que estão aqui nos acompanhando, o nível de formação, mas uma coisa que tem que ser levada bastante em consideração, fazer uma analogia. Não é porque o Adilson treina resistido ou treina aeróbio e que ele obteve aqueles resultados que eu, com o mesmo treino, um treino parecido, vou ter os mesmos resultados. Para o câncer, a analogia pode ser feita, porque às vezes o sujeito tem um câncer, ele é benigno, e o tratamento é um pouco mais simples, ou ele pode ter um câncer que leva a óbito em 1 mês, 2 meses, 3 meses. E nesses casos mais extremos, onde o sujeito vem a óbito muito rápido, não tem muito o que se fazer a partir do diagnóstico e se entende que é muito agressivo, é óbvio que o exercício, a gente fala, vamos fazer esse cara fazer exercício. Não é esse ponto. O nosso objetivo principal, pensando que você me perguntou aí das pesquisas com animais, tanto com animais, e tentando transferir ou transportar isso para o ser humano isso eu aprendi bastante no meu pós-doc, né? Porque o meu supervisor lá, o Rafael Deminici, gosta bastante de estudar músculo esquelético a partir de sarcopenia ou de caquexia, e a gente acredita muito que a manutenção dessa massa magra via exercício físico, associando a uma alimentação saudável, pensando no paciente oncológico, a manutenção dessa massa magra, ou até o ganho da massa magra, isso pode acontecer também, dependendo do paciente, está muito relacionado à sobrevida. Quanto mais massa magra ele perde, quanto mais fibras se degeneram, quanto mais tecido muscular vai sendo perdido, se você for olhar aquele gráfico de sobrevivência, o Kaplan-Meier, por exemplo, você vai ver que os animais ou os seres humanos que perdem menos massa muscular, sendo hospitalizados ou não, aqueles que perdem menos massa muscular, eles morrem mais tarde, ou não morrem, né? Que é outra coisa que pode acontecer também. Então, os 2 ou 3 ou 4 trabalhos que foram originados lá do meu pós-doc em Londrina, na Universidade Estadual lá de Londrina, foram nesse caminho. A gente exercitava os animais, eles suportavam, era só exercício resistido nesse caso, eles suportavam uma sobrecarga baseada num teste que a gente mesmo padronizou lá no laboratório, em subida e em escada, e a gente conseguia analisar desde o tecido tumoral até o tecido muscular, alguns marcadores moleculares, dizendo se o exercício tinha aquele efeito que a gente estava esperando ou não. E foram vários resultados muito interessantes. Aumento de apoptose, né, que é a morte celular programada no tecido tumoral, aumento de vascularização para o tumor, diminuição, por exemplo, de meganúcleos, fazendo com que aquele tumor ficasse menos agressivo. Isso sem nenhum tipo de tratamento, só utilizando o exercício físico, né? Então, a gente acredita que para o ser humano essas coisas possam ser transferidas também, pensando aí numa questão translacional. E muitos estudos, o grande problema deixa só para a gente continuar, quando você trabalha com animal, boa parte dos modelos animais, você não pega um animal e espera ele desenvolver a doença.
Então, você tem o tumor de Walker, você tem o Ehrlich, você tem outros tipos de metodologias para indução de tumores, que é nada mais, nada menos do que inoculação de células tumorais. E acaba, não que fica uma coisa artificial, não é. Se fosse artificial, o animal não morreria. Mas quando você faz isso usando o protocolo original, por exemplo, 6 vezes 10 a sexta de células que são inoculadas naquele animal, ele vai viver por volta de 1 semana e meia, 2, se você não consegue treinar os animais direito nessas semanas. Então, o que a gente fez lá em Londrina? A gente conseguiu um novo protocolo, diminuindo o número de células que a gente inoculava no animal, e para fazer com que ele sobrevivesse mais tempo, para que a gente pudesse treinar esse animal. E esse trabalho, inclusive, ele recebeu uma menção honrosa na FESB, que é aquele Congresso de Biologia das Federações, né? Trabalho simples de tudo, e a gente acabou tendo resultados interessantes. Sim, para modelo animal é bastante referência. Bem referência. Até nesse sentido aí, você comentando a questão da apoptose, enfim, depois caquexia e tudo mais, a gente tem no artigo que nós publicamos, né, no Journal Oncology, recentemente, a gente publicou. Câncer de cabeça e pescoço. Isso, a gente levantou esse assunto, né, falando da importância do treinamento, especificamente treinamento de força, musculação, para a questão da célula satélite, né, ativação de célula satélite, memória muscular, enfim. Isso contribui para o retorno, para o ganho de massa posterior ao tratamento do indivíduo oncológico, assim como também o próprio treinamento, o exercício, ele reduz a toxicidade do tratamento, né? Então, o próprio tratamento, que ele é agressivo, ele se torna menos agressivo até por conta dessa redução da toxicidade que o exercício consegue tá favorecendo para as pessoas, né? Então, tem essa vantagem também, né? Além de auxiliar na questão pelo menos manutenção dessa massa muscular, evitar que tenha uma caquexia já, né, muito, muito forte ali, você tem uma questão mesmo de reduzir o efeito colateral, vamos dizer assim, do tratamento, né, que isso é muito vantajoso. E nesse artigo que a gente comentou, né, no artigo, falando que as pessoas que já treinam, se são acometidas do câncer, eles têm uma resposta melhor ao tratamento e uma sobrevida maior também. E aqueles que não treinavam, que se começam a fazer o exercício físico, dependendo da extensão, né, da doença, da gravidade da doença, você também consegue dar uma sobrevida maior para esse indivíduo, né? Então as pessoas muitas vezes se confundem, mas colocar o treinamento, o exercício, ele é remédio e tal. Até os norte-americanos usam isso, né? Exercise medicine, que para o Brasil trouxeram uma tradução já mais como exercício é remédio. E não é bem que é remédio, não vai curar, mas você vai auxiliar todo um processo de sobrevida, de retorno dessa pessoa a uma normalidade posterior. Então isso é importante estar ressaltando. Baseado nisso que você falou aí da prevenção, mas pensando no tratamento também, não sei se depois... Eu estou citando alguns estudos que eu li, alguns estudos que estão fazendo parte da minha base de referências para a gente tocar o experimento aqui e entender o que está acontecendo. Mas teve um estudo publicado finalzinho do ano passado no Journal of Physiology, uma equipe brasileira, eles têm participação no exterior também, mas uma das pesquisadoras se chama Veridiana, e hoje ela está no Nordeste, ela está na Federal do Sergipe. À época, ela estava na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Olha que interessante que eles fizeram, isso dá para fazer com animal, é um pouco mais difícil fazer com humano, porque teria que ser um estudo longitudinal, né? Ela pegou grupos de ratos jovens, ainda adolescentes, e dividiu em 2 grupos. Teve alguns animais jovens adolescentes treinaram e os outros não. Quando eles atingiram a idade adulta, se inoculou o câncer. E aí analisou como que esses animais que foram previamente treinados e aqueles que não foram responderam a partir do momento que eles tiveram o câncer inoculado ali, né? A resposta foi absurdamente favorável àqueles animais que já vinham fazendo exercício na adolescência. Então, vários parâmetros, né? E um que eu destaco aqui, que eu tinha até deixado, dependendo da conversa com o Márcio aqui, é proliferação celular. Então, o fato de a pessoa ter feito exercício, vamos tentar transportar isso para o ser humano, né? O fato da pessoa ter feito exercício. E eu lembro quando o professor José Alberto Duarte, lá de Portugal, veio, ficou 10 dias com a gente aqui, e ele deu 4 palestras falando sobre esse tema, inclusive. Ele falou, olha, na minha opinião, ele é médico, já trabalhou no hospital de câncer lá em Portugal, tudo, mas ele definiu uma coisa que ficou marcada na minha cabeça.
Que ele falou que, independendo da situação, o câncer pode até ser uma questão de sorte ou azar. Porque o que leva ao câncer? Né? Você tem ali células que estão se dividindo, recebem um sinal para morrer e morrem. Algumas resistem àquele sinal de morte, intrínseca ou extrínseca, pensando em mitocôndria, todas aquelas proteínas pró- e antiapoptóticas, né, que acontecem dentro ou fora da mitocôndria. E aquelas células resistem, geram uma displasia, aquilo pode perder totalmente o controle e se transformar num câncer. Isso pode estar acontecendo agora com qualquer uma das pessoas que esteja aqui ou esteja no mundo praticando exercício ou não praticando exercício. Mas, enfim, pode ser que algumas pessoas que se exercitaram a vida inteira tenham câncer e morrem em 1 mês, 2 meses. Mas o que a gente está falando aqui em questões epidemiológicas, questões que vão levar em consideração um N gigantesco. Mas o que aconteceu com esses animais, só para eu fechar essa parte? O tumor desses animais que fizeram exercício desde a adolescência, pensando numa análise histológica de proliferação celular, foi mais da metade menor. Então você imagina, o tumor está lá porque eles colocaram, só que o tumor não conseguia proliferar. Pelo simples fato de um músculo estar protegendo o sistema como um todo. Então aí a gente dá uma volta, a gente faz um looping, né? O músculo, na verdade, que ele estava treinando antes lá, agora está sendo um aliado do organismo para combater a doença. E aí acho que vem a história do exercise medicine. Eu acho que é por aí, porque ele funciona como se fosse um fármaco ali, entre aspas mesmo, né? Acho que mais ou menos nesse sentido que você quis dizer. Sim, para reforçar, né, que o exercício ele não é embelezamento, né? É saúde, não, né? Pelo amor de Deus, você tem que escutar isso, é um absurdo. Mas enfim, né? Vamos até o tema aqui, para não devagar demais. Em relação a gente falando do exercício, falando de musculação, de força, treino de força, em relação ao treinamento aeróbico, né, que as pessoas também têm uma certa dúvida, já que a gente observa, né, você vai ativar muito, né, a cascata enzimática lá da parte oxidativa, né, a cadeia transportadora de elétrons, podendo, né, aumentar também a questão de espécie reativa de oxigênio, enfim, de nitrogênio, Sim. E gerar um dano, né, em membrana celular. Até um dos estudos aí que foi conduzido no laboratório, até avaliou, mas aí foi com HIV, né, avaliou TBARS lá, enfim, mas por estresse oxidativo. Então, será que o treinamento aeróbico tem alguma relação de piorar o indivíduo com câncer? O que você tem de informação? Não, o que a gente tem de novidade, né? Eu até tenho aqui, é uma pena que eu não consigo compartilhar isso aqui com o pessoal, porque, na verdade, eu entrei no Instagram há pouco tempo, mas faz umas 3 semanas, acho que isso, eu dei uma palestra exatamente sobre esse tema e eu tinha algumas informações interessantes. O American College, ele lançou um documento mostrando assim, é a pergunta, né? Na verdade, o documento é um PDF bonitinho, com as evidências fortes e com as evidências moderadas. Então, tanto do exercício aeróbio, como do exercício resistido, como a combinação deles, ou seja, o exercício combinado, né? Qual a conclusão que eles chegaram? Porque eles fizeram uma revisão sistemática, uma meta-análise de diversos estudos, inclusive no final do nosso papo aqui hoje depois não me deixa esquecer que eu quero falar um pouco sobre isso, como que a gente está prescrevendo, né? Quais são os erros que podem ser cometidos, mas eles perguntam assim, qual exercício pode ser feito para prevenir, pelo menos, ou aeróbio, ou resistido, ou combinado, você pode prevenir até 7 tipos de câncer. Aí eles falam, câncer de bexiga, câncer de mama, câncer de colo, endométrio, esôfago, os rins e até alguns tipos de câncer de estômago. Só que quando vai falar para o paciente que sobreviveu ou que está sendo submetido à quimio, à radioterapia hormonal, segundo essa última publicação aqui do American College, apenas 3. E pensando que a gente tem muita pesquisa aí, porque pensando em evidências fortes, câncer de mama, o colo e o câncer de próstata. E, por coincidência ou não, os 3 tipos de câncer que mais matam as pessoas. Câncer de mama, câncer de colo e o câncer de próstata. Mas não tem nenhuma novidade. Quando você olha o exercício aeróbio, por exemplo, 3 vezes por semana, 30 minutos por sessão, intensidade moderada. E não só recomendações gerais. E o benefício não é somente sobre o tumor ou sobre a doença do sujeito, mas no total. Então, a fadiga, a qualidade de vida, a função física, a ansiedade, a depressão e até mesmo o linfedema, né, no caso das mulheres com câncer de mama. Né? Quando vai para o resistido,
não muda muito também. Eles falam por volta de 2 vezes por semana, 2 sessões, de 12 a 15 repetições, mas sempre com muito cuidado. É isso que eles dizem, né? Você precisa ter cuidado para trabalhar com essas pessoas. E o combinado vai nessa toada. Você pode fazer 3 vezes por semana o aeróbio, 30 minutos por sessão, exercício moderado, mais e na mesma semana ou na mesma sessão você pode embutir o treinamento resistido, porque vai ter pessoa que não vai se sentir tão à vontade. Mas a sua pergunta foi, se o exercício aeróbio pode prejudicar nesse sentido, né? Saiu um estudo... saiu um estudo que nem tem data ainda. Na verdade, saiu na Redox Biology. Ele vai ser 2020, mas é porque eu consegui o artigo com o autor. Eu pedi para ele e o título é o seguinte: o exercício modula, olha só, esse é o título. O exercício modula a sinalização redox no câncer. Caramba. Então, o que é a sinalização redox? Ela consegue equilibrar tanto a redução como a oxidação. Produção de estresse oxidativo, radicais livres, etc. E o equilíbrio disso. E sabe quem começa tudo isso? Para você estimular... Eu vou tentar ser bem simples, né? Porque a gente não tem muito tempo e a gente não está com a imagem aqui. O simples fato de você fazer o combinado, o aeróbio, o anaeróbio, você produz adrenalina, ou não? Nos 3 tipos de exercício, produz adrenalina. A adrenalina dispara uma cascata quando ela se liga ao seu receptor beta-adrenérgico no músculo esquelético, chegando até ao núcleo da célula. E aí, mexendo com o PGC1-alfa, que é uma proteína que a gente sabe que é de formação de novas mitocôndrias, biogênese mitocondrial. Só que não para por aí. Esse artigo que daqui uns dias vai cair aí, de um grupo belga e de alguns franceses também. Isso faz com que haja, porque ninguém sabia como que o músculo produzia as miocinas a partir do exercício para combater o câncer. E aí parece que tem essa relação da epinefrina com a PGC1-alfa. Lógico que no meio disso tem várias proteínas sendo fosforiladas aqui. Se fosse uma aula de molecular aqui, a gente ia dar um pouquinho de braçada. Essas miocinas, elas vão para a corrente sanguínea, aí elas se ligam a um receptor no tumor, que eles não sabem ainda como é esse receptor. Eu estou aqui na figura, depois se alguém tiver interesse nesse artigo eu posso mandar, tem um ponto de interrogação, eles não entendem. Mas qual que é a moral da história? Olha só que louco, você faz o exercício, produz miocina se liga ao receptor e produz dentro do tumor espécies reativas de oxigênio. O que elas fazem? Diminui a proliferação do tumor. Legal. Olha que loucura. E isso, na questão, né, eu li o artigo inteiro, destaquei alguns pontos, pode ocorrer tanto no aeróbio, quanto no resistido, como no combinado. E aí vai depender muito do organismo da pessoa. Porque tem gente que isso aqui é corredor, não gosta de fazer exercício de força. Tem gente que tem um perfil diferente e prefere. Então, eu acho que vai muito da sensibilidade do treinador, da pessoa que está prescrevendo, enfim. Mas os efeitos são maravilhosos. E aí não dá para duvidar que isso é medicina, não que é remédio, entendeu? Sim. Acaba se seguindo a questão do princípio do treinamento, né? Na verdade, um dos princípios, né, que é individualidade biológica, né? Então você vai direcionar. E quando a gente fala aí de treinamento, né, o aeróbico, o de força, né, o combinado, a gente vê que para não só câncer, mas outras doenças aí, aparentemente o exercício combinado ele acaba tendo um efeito melhor, né? Se fizer só um ou outro, cardio, enfim, diabetes, você tem essa relação também que é interessante. Então é uma via que está se abrindo, né, para uma perspectiva aí, a gente vê, até sugerir esse tema para o pessoal abrir um pouco também a mente em relação ao tema, né, e desmistificar um pouco essa relação do exercício para paciente oncológico, se pode ou não pode fazer, quais são os cuidados, enfim. Na verdade, é seguir um protocolo básico que se tem, você já até citou agora aí, o do American College, coloca, que não foge muito do guideline, das recomendações lá para a população em geral, né? E aí é tal do feeling, né? Ou a sensibilidade que a gente colocou aí do profissional de colocar dose e resposta, né? Colocar uma carga, como se fosse remédio, uma carga mínima para ter o efeito e uma carga máxima para não trazer prejuízo, né? Lembrando da frase do Paracelso lá que diferencia o veneno do remédio e a dose, né? Então você ter esse padrão de mínimo e máximo, e aí você vai estar modulando o treinamento de acordo com isso, né? Lógico que vai ter, né? Tem um artigo que a gente colocou publicado recentemente, também na palestra que foi feita lá no Hospital do Câncer aqui,
Só que tem situações onde o paciente oncológico estava com uma certa está um pouco debilitado, que não se deve colocar para fazer o treinamento, né? Então é preferível que não treine em alguns momentos ali. Então, nessa direção aí, né? O que a gente dá para passar de informação em relação à segurança, o que não seria adequado para um paciente oncológico estar treinando? Tem alguma recomendação em relação a isso? Que você tem lido mais? Olha, eu acho que aí abre um espaço para a gente falar da equipe multidisciplinar, né? Então, eu tenho lido alguns artigos que vão para guidelines, pensando na equipe multidisciplinar. Se não tiver o papel do médico aí, a gente fica um pouco perdido. Por quê? Porque é ele que vai analisar todas aquelas variáveis que são inerentes à área. Então, vamos pegar um exemplo. O nosso intuito lá no hospital é trabalhar com as mulheres com câncer de mama a priori. Né? Porque elas são mais aderentes, a gente consegue fechar um pouquinho mais o projeto. Você já tem que pensar em várias coisas. Qual é o estadiamento da doença? Porque ela vai de 1 até 4. Quanto mais perto do 4, mais grave é a doença. A gente tentou fechar de 1 até 3, né, que é onde ela conseguiria fazer alguma coisa. Então, essa é uma das coisas que tem que se levar em consideração. Se ela já fez cirurgia, o quanto foi retirado daquela aquela parte da mastectomia, como que ela está respondendo aos tratamentos farmacológicos, porque se em algum momento aquela paciente que foi submetida, ou um paciente, isso vale para o homem também, independente da situação aqui, mas é uma quimioterapia vermelha, por exemplo, que é um pouco mais agressiva, ou até uma radioterapia com sessões consecutivas, a gente já sabe que isso leva a cardiotoxicidade, até que você comentou hoje no comecinho. Não é ideal, se você já tem uma cardiotoxicidade instalada ali, o sujeito está apresentando alguns problemas de parâmetros cardiovasculares, há um cuidado maior. Então, eletrocardiogramas tanto em repouso como de esforço, tal como a gente faria com uma pessoa que tivesse um problema cardiovascular. Porque, na verdade, ela tem o câncer, mas por efeitos colaterais do remédio, ela desenvolveu outro tipo de... É como o HIV. Às vezes o cara não morre do vírus, ele morre de doenças associadas. Porque a gente está lidando aqui com uma síndrome, né? A gente está lidando com uma síndrome. Então, acho que os cuidados são esses. Basicamente, a gente pode fechar em clínico, né, em algumas coisas clínicas, e depois a conversa com o médico, conversa com o nutricionista para saber como está a alimentação, se está respondendo bem, se ele está conseguindo, se ele está se alimentando só por sonda ou não, se ele já consegue mastigar. Porque você pega câncer cabeça e pescoço, por exemplo, que foi o artigo que a gente publicou, dificilmente as pessoas conseguem comer, dependendo da região onde foi. E o que acontece como consequência? Desnutrição. Aí você vai colocar essa pessoa para fazer exercício. E a Diana, a professora Diana Doc aqui, tem uma equipe de alunos que estão lá no hospital também, indo por esse lado, para tentar entender aonde que a nutrição pode ser importante para alguns tipos de avaliação, para entender como que funciona tudo isso no organismo do paciente. Então, acho que... E vou falar uma coisa para você, Adilson. Não existe... Nós estamos em 2020, indo para o segundo semestre já, né, indo para junho, fechando aqui o primeiro semestre, não há um consenso. Quais protocolos de treino usar para pacientes oncológicos? Você viu que a American College mesmo faz coisas parecidas com o que faz com a população. O exercício realmente tem um efeito ali. As pessoas não conseguem afirmar com absoluta certeza ainda por um simples motivo. Se você pegar 10 artigos sobre o tema, com absoluta certeza, um pouquinho mais da metade, ou sei lá, vamos chutar um pouquinho mais alto aí, 7 é com animal de laboratório. E aí você esbarra na questão da transferência do resultado, daquilo que você viu, para o ser humano. E outra, se você for mais a fundo, por exemplo, tem um grupo da Campbell, uma pesquisadora canadense, da universidade lá de canadense, que ela é educadora, ela e o marido são educadores físicos, profissionais de educação física, eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise de todos os estudos com humanos que prescreveram exercício. Isso na minha palestra até mostrei a figura. É assustador. Sabe o que acontece? Eles selecionaram tanto para câncer de mama como para câncer de próstata. Por volta de 4.000 ou 6.000 artigos para cada uma das doenças. Sabe quantos artigos eles conseguiram utilizar que chegou perto da prescrição ideal? Para câncer de próstata, por volta de 30 e pouco. E para câncer de mama, 20 e pouco. Por quê? Porque todos os outros fizeram o exercício sem respeitar os princípios do treinamento. E aqui, qual era o desfecho? Qual era o desfecho desses estudos? O exercício não tem efeito. O exercício piorou a situação. Lógico,
Se você treinar errado, você pode ter um desfecho, um outcome errado também. Sim. E aí eu fiquei assustado, porque esses artigos são do ano passado, e de um grupo extremamente forte. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que começar a fazer direito. Quando esse projeto começar a funcionar, contar com a sua ajuda, de outras pessoas que já têm experiência de trabalhar com população especial também, porque senão a gente pode incorrer no mesmo erro, de achar que não teve efeito, de que piorou. Porque no animal é muito controladinho. Ele está lá na gaiola, ele faz tantas sessões, mas eu não vou conseguir convencer as políticas públicas com trabalhos com camundongos, com ratos, infelizmente. Não dá para fazer isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer a pergunta de um convidado nosso aqui. O Romney Esteves, de BH, está perguntando aqui, né, se exercício prolongado, né, com alta intensidade, tal qual o treinamento para o Ironman, né, se a produção excessiva de radicais livres é um risco. Acho que respondeu, depende, né, do redox, sim, né? Depende da condição do paciente. Eu não vou pegar um paciente que está em tratamento, por exemplo, e colocar ele para fazer um Ironman, né? Mas se ele for um paciente com alta... Não, desculpa, de vida saudável, né? Ele perguntou. Ele perguntou de vida saudável. Quais são os riscos do exercício de alta intensidade, longa duração, aumentar a produção de radicais livres, se isso seria um risco? Vai aumentar, mas do outro lado vai aumentar o quê? Vamos lembrar lá da fisiologia, quando a gente vai pensar em estresse oxidativo, né? Nós temos substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, chamadas espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio, certo? São as duas. E elas, como todo mundo sabe, são lesivas. A gente tem aí vários marcadores celulares que a gente consegue medir, principalmente a peroxidação lipídica, né? O quanto aquela célula foi agredida por aquela substância, a gente consegue fazer em laboratório. Mas, por outro lado, se o sujeito obedece o que ele come, o que ele faz exercício, o que ele tem de descanso, você tem o contrabalanceamento disso, que é a produção das enzimas antioxidantes, auxiliadas pelos sais minerais, ou por alguns minerais que são antioxidantes. Por exemplo, selênio, magnésio, zinco. Então, senão não existiria, né? Até no outro artigo nosso que a gente publicou, falando sobre proteína desacopladora, né? A 3. O ECP. A OCP lá. Então a gente viu também que a OCP tem essa capacidade de estar auxiliando o sistema imunológico também, né? Então isso também ajuda a combater essa espécie reativa de oxigênio, que é um fator interessante. Então, o próprio organismo, ele acaba, né? Que você falou, se você segue a prescrição, tem alimentação e tem um descanso adequado, o próprio corpo ele vai fazendo um balanceamento ali. Foi igual, pegando um gancho agora, um pouco fora do tema, do trabalho publicado do Alessandro, né, com HIV, AIDS, onde se tinha um certo medo, né, e foi ver, aumentou CD4, CD8, aumentou glutationa peroxidase, superoxibutase, né, tem mais um marcador, foi CAT só de GPX, né? Glutationa peroxidase, catalase, superoxibutase. Que melhorou com o treinamento combinado e de baixa intensidade, foi, se não me engano, 40%. De um RM com 40% de VO2 máximo, né? E teve benefício, né? Então o nosso corpo acaba contra-regulando, né? Então isso é interessante. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que o tumor por si só, o que acontece? Se ele invade uma célula e por algum motivo aquela célula tem um metabolismo aeróbio como predominante, ele é capaz de mudar o fenótipo daquela célula. Então, o que o tumor gosta? O que a célula tumoral gosta? De um ambiente com pouco oxigênio, com alta produção de lactato, certo? E com fibras glicolíticas. Por quê? Porque quando os macrófagos ou leucócitos chegam para atacar o tumor, nosso sistema imune, eles são recebidos com um bombardeio de lactato. E a mitocôndria desses glóbulos brancos que chegam para atacar o tumor não resistem a esse bombardeio. E aí muita gente chama essa mudança de fenótipo, né, ou a mudança de um fenótipo aeróbio para um glicolítico, como efeito Warburg. Então, isso o tumor faz muito bem. E o exercício parece, nesse sentido, combater tudo isso daí. Por quê? Hoje tem um grupo na USP que tem um trabalho lá sendo feito em conjunto com o Sírio-Libanês com seres humanos e com a Escola de Educação Física e Esporte da USP com animais, estudando, olha só onde a coisa está chegando. A respiração mitocondrial, a densidade mitocondrial de leucócitos. E o que se vê? O que se descobriu, por enquanto é com animais, né? Que houve aumento tanto da melhora da respiração mitocondrial,
como da densidade mitocondrial do macrófago, não é nem do músculo. E aí o que eles conseguiram medir? Eles conseguiram medir a invasão. O quanto que esses macrófagos ou leucócitos conseguiram invadir o tecido tumoral. É óbvio que se eles estão com as mitocôndrias mais fortalecidas, eles não vão sucumbir à força do tumor. E isso pode ser uma das explicações, que se isso acontecer mesmo, se eles conseguirem publicar esse trabalho, provar por A mais B e acontecer nos seres humanos também, a gente chegou num ponto-chave do efeito do exercício, tentando evitar o crescimento do tumor. Então, quando a gente pensa assim, isso é muito bacana, isso não está publicado ainda, eles estão fazendo, né? E tem um estudo de um pessoal que publicou há pouco tempo no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, porque eles ficaram encafifados. Eles falam, não é possível que o músculo está degenerando só porque o tumor está lá. O que eles fizeram? Eles mediram todas as fases de respiração mitocondrial. Quando a gente pensa no ciclo de Krebs, e aí vai para a mitocôndria e pensa naquelas fases, 1, 2, 3, 4, e eles perceberam que antes do músculo diminuir de tamanho, ou atrofiar, a mitocôndria degenera. Então, o músculo depende muito de como a mitocôndria do músculo está. E quem que consegue proteger a mitocôndria dessa degeneração? O exercício físico. Então, deixar o paciente na cama, sendo que ele pode fazer alguma coisa, ou se ele já foi liberado e está em casa, pode frequentar uma academia, é jogar muito contra o corpo e jogar muito a favor a doença. Porque o tumor vai... E se tiver uma reincidência, uma recidiva, que é o termo correto utilizado aí, ele pode vir com muito mais força, porque ele vai pegar o organismo de surpresa e você não estava acostumado com aquilo lá. Aí agora você vai dar o exercício, é um pouco mais complicado. É tal do prevenir para remediar, né? Então, assim, é bem promissor, então a gente vê que o caminho, né, da prática do exercício aí, né, nessa linha de pesquisa, enfim, de doença, está sendo bem promissora e, bom, nós somos da área, a gente acaba defendendo e vibra quando a coisa acontece e melhora, né? Só que explorar mais isso aí, né? Colocar para a sociedade de maneira geral, mas entenderem que nós, profissionais da educação física, a gente não está prescrevendo exercício de maneira aleatória, né? Sem nenhum embasamento, sem nenhum fundamento, né? A gente vai para a parte da prescrição do treinamento, a gente tem um embasamento científico por trás, tem uma teoria que justifica a escolha de um protocolo ou de outro, né? Ou de não escolher protocolo algum, dependendo da gravidade da doença, né, ou do estágio da doença que a pessoa se encontra. Não sei se o pessoal consegue ver, ó, isso aqui, ó, não sei se o pessoal consegue ver atrás de mim, aqui tem um banner, tá vendo? Esse banner aqui atrás, dá para ver? Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são o efeito do exercício contra o tumor. Então a gente chama, fiz em questão de imprimir, porque ele chama Exercise and the Home Markers of Cancer, ou seja, são as marcas registradas ali, os apontamentos importantes pensando onde o exercício pode combater o tumor. E uma das coisas que acontecem ali, que está mais ou menos difícil aqui, tinha que ter um laser point, mas mais ou menos aqui, ó, é o aumento da perfusão tumoral e a diminuição da hipóxia. Ou seja, você está lutando contra aquela hipóxia. E o que acontece na mesma hora com esse aumento de perfusão? Aquela interleucina 6, que é chamada de miocina, produzida lá pelo músculo, consegue vir por essa tubulação, vamos dizer assim, ela é redistribuída e ela consegue estimular ou fazer com que haja uma atividade maior das células NK, as células natural killer. O que essas células natural killer fazem? Vão até o tumor e diminuem a progressão. Nenhum remédio faz isso. O exercício faz, entendeu? Então, isso já... Nessa linha da IL-6 ainda, a interleucina 6, ela vai atuar diretamente na questão do próprio tumor, como também ela vai estimular as células satélite, né, também contribuindo para aumento de síntese proteica. Né? Então ela tem um combate duplo ali, né? Aumentando a questão de favorecer pelo menos manutenção da massa muscular ali, dar uma reduzida nesse quadro de caquexia e, por outro lado, também vai atuar no tumor. Né? Sim. A Flávia aqui, deixa eu ver. Ela falou sobre a questão de consumir antioxidantes. Tem que ter aí aquela questão da equipe multidisciplinar, né? E não é com a gente. Aí vai ter que mexer realmente com
com o consumo de antioxidante, mas também assim, saber quanto que essa pessoa também vai conseguir absorver, né? Não é só colocar para dentro o antioxidante, tem toda uma outra relação. Se a gente pegar também agora, vamos focar no exercício, né? A pessoa fala que foi treinamento, musculação, porque você vai aumentar a síntese proteica. Na verdade, eu sempre digo isso nas aulas, na graduação, pós e palestra, live, que o treinamento, né, de força, você vai ter algumas vias, né? Uma delas é da interleucina 6, né, pelo macrófago. Outra via você vai ter o eixo GH e GF1. Outra via é a testosterona. Outra via é o fator mecânico de crescimento. Então, todas essas vias, né, elas acabam convergindo, praticamente todas elas, para a questão da mTOR lá, para sinalizar para uma síntese proteica. Só que a síntese proteica, propriamente dita, ela vai ocorrer se eu tiver uma ingestão adequada de proteína, para ter os aminoácidos ali, né? E aí sim, essa síntese proteica ela ocorrer. Porque às vezes a pessoa, especialmente o leigo, ou algum colega que não tem uma profundidade nessa questão, vai ser, não, faz a musculação que vai hipertrofiar. Não, você vai dar o estímulo para sinalizar para que haja hipertrofia, mas a hipertrofia só acontece se tiver nutriente, né? Senão não adianta. Então a hipertrofia é dependente da ingestão adequada de proteínas e dependente também em relação à parte do próprio descanso, né? E lógico, intensidade e volume de treinamento vai interferir diretamente. Falando na questão do sistema imunológico aí, Opa, acho que deu uma travada. Não, tá quase acabando. Então só para pegar sistema imunológico aí, né, por causa do Covid e tal, não mais que meia hora de treinamento para esse momento de Covid, pandemia, seria interessante, porque você fizer treinamento com volume muito grande, você treinamento muito extenso, você piora a questão da NK, né, que você acabou de comentar aí. Então, você 15 a 20, 30 minutos é o suficiente para você ter benefício do treinamento físico, sem piorar de forma aguda, né, a questão da NK, imunológica, que de forma crônica depois você acaba adaptando. Gente, o tema é muito interessante, tem muita... Vou fazer mais uma pergunta aqui, Fabrício, depois a gente já vai para finalizar, que está quase acabando o nosso tempo. Posso falar só uma coisa antes? Antes de você fazer a pergunta, senão vai passar ou fica para a próxima, não sei. Mas a hora que você estava falando da mTOR, nós estamos com um artigo agora para ser submetido para o Journal of Physiology, que foi muito interessante os resultados, porque a gente tinha os animais que fizeram exercícios que não fizeram, e a gente viu todas as vias, desde a produção de TNF-alfa, interleucina 6, inibidor de GF1, e proteínas que são extremamente importantes para atrofia e hipertrofia muscular. Quando elas estão muito altas, por exemplo, Murphy e Atrogin, que são duas que estão ali dentro, tem degradação. Quando elas estão inibidas, você tem pelo menos a manutenção daquela massa magra. O que a gente viu? Que o simples fato do animal treinar, essas proteínas foram diminuídas, a expressão delas, a expressão gênica, expressão proteica, e isso impactou diretamente tanto na autofagia, ou seja, o músculo parou de se autoconsumir, né, como na sua proteólise, pensando lá em ubiquitina proteossoma. O simples fato do animal treinar, a manutenção da massa magra dele ali, evitando que esses mecanismos atróficos prevalecessem, e o animal viveu 2, 3, teve animal que viveu até quase um mês depois do que os animais que não tinham treinado. E aí aquela história, só para não perder o gancho, da mTOR que você falou. Mais um ingredientezinho aí para mostrar que esse negócio de exercício parece que funciona mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, pessoal, depois vocês vão lá no meu Instagram, né, na minha bio, tem um link lá, que é o canal Trainer Profissional, né? Trainer Underline Profissional. Mas tá o link lá, só clicar no link, vocês vão cair no canal, que é o canal do Telegram, né, o Telegram, como alguns gostam de falar. E nesse canal eu vou disponibilizar os artigos, né? Então a gente vai pegar os artigos que tem lá, vou colocar ali para vocês tendo acesso aí a essas informações que foram passadas aqui. Se conseguirem ler na íntegra lá os artigos. Do banner que o Fabrício comentou aí, eu não lembro, se ele passou, acho uma vez, não lembro. Se tiver o banner também no PDF e puder disponibilizar, eu coloco nesse canal. A galera baixa e dá uma olhada lá. Sim. Fabrício, pode deixar. Então, vou agradecer aqui o pessoal que participou, está entrando, interagiu aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Fabrício, deixa aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Adilson, novamente o convite e estar debutando aqui, estreando nesse canal. Acho que é extremamente interessante.
Como eu disse para algumas pessoas que eu conversei hoje, 1 hora, um pouco menos até para falar sobre esse assunto, ele é um tempo extremamente escasso, né? Mas eu acredito que a nossa intenção era mostrar a importância do exercício e que, de alguma forma, ele pode sim ser considerado um tratamento não farmacológico. Sei que a maioria das pesquisas, né, acaba sendo ainda com modelo animal, estudo pré-clínico, mas com grandes possibilidades aí de aplicação para o ser humano. Pensando que com alguns médicos que a gente conversa, né? Vou citar de novo o Eduardo, que não sei se está aí ainda, mas é um cara que eu tenho que agradecer, o Rafael, o outro médico lá do Hospital do Câncer também, que eles têm relatos de que pessoas que já faziam exercício e são submetidas ao tratamento respondem muito melhor do que aquelas que não faziam, ou aquelas que estão, de alguma forma, se mantendo minimamente ativas durante o tratamento também, independente do tratamento, tem uma resposta mais satisfatória do que aquelas pessoas que se renderam ou preferiram ficar dentro de casa e não receberam nenhuma orientação contrária. Eu acho que o que precisa mudar, para eu finalizar mesmo, é nossos cursos de graduação. A gente precisa discutir isso dentro dos cursos, dentro das especializações. No Brasil, pouquíssimos cursos de educação física têm residência para o profissional de educação física. Um deles, que eu conheço bem agora, porque eu até fiz amizade com o menino lá, com o professor o Bruno, lá na Estadual de Ponta Grossa. O ano passado eu fui dar uma palestra lá no evento da residência, os alunos recebem bolsa tal como os médicos e outros residentes recebem lá, e eles recebem um treinamento para atuar depois na área da saúde. Então o Brasil precisa ainda remar um pouquinho mais para chegar ao ponto de alguns países que já vêm fazendo isso com uma certa maestria, né? Que é o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. Do James, o americano que veio aqui no retrasado, que o James Navalta, de Las Vegas, que você conheceu, e eles têm um programa lá que eles chamam de internship, né, que é a tradução disso é estágio, para alunos de fisioterapia, nutrição, educação física, e eu fiz um certo contato com a professora que mexe com isso lá, que é a Pauli Amada, né, e quem tiver interesse também eu posso enviar o link, porque quando passar tudo isso também já vai poder viajar, e é muito interessante, eles fazem um processo seletivo e você sai de lá habilitado para trabalhar com reabilitação e prescrição de exercício para pacientes oncológicos. Eu estou querendo ser um estagiário lá um dia, depois de ter feito mestrado, doutorado, pós-doc, porque eu fiquei encantado com as coisas, com o approach deles, o que eles fazem lá. Enfim, então, eu acho que nós estamos só começando a remar. Essa é a minha mensagem final. E vamos tentar continuar nisso aí, sem desistir. Isso aí. Vai ter uma segunda aí, pessoal. A gente vai combinar mais para frente uma segunda etapa dessa do exercício e câncer, para a gente poder aprofundar em alguns detalhes que ficaram para trás. Obrigado. Eu falo mais dos resultados. Numa próxima eu falo mais dos resultados lá do hospital. Legal. Então a live ficará gravada. Clica lá no canal do Telegram que está no minha bio do Instagram. Vou colocar os artigos para vocês lá. Abraço, Fabrício. Obrigadão. Beleza, Gilson. Valeu. Valeu. Um abraço. Obrigado. Abraço.